Vejo e revejo as entrevistas e a pergunta permanece sem resposta. Talvez o que eu não consiga admitir é que tudo começa exatamente aqui, na falta de resposta. Acho que devia trocar a pergunta. Ao invés de por que sobrevivemos, seria como sobrevivemos. Meu nome é Estrela Boadana. É só o fato que você quer, né? Seco, né? Éramos torturados geralmente sem roupa, né? E o nosso corpo era um objeto de tortura. Eu estava disposta a pagar com a vida o preço da minha liberdade. Ai, gente. Peraí, só um minuto, tá? Vou melhorar. Não, faz muitos anos que eu não falo disso também, então... Pensei que eu não ia falar mais sobre isso. Droga. Ele não me telefonou, hein? Ai. Eu tenho certeza que ele leu a matéria e agora não quer mais me ver. Tá simplesmente sem saber o que fazer, o bobalhão, idiota. Acha que não vai mais conseguir trepar comigo porque com mártir não se trepa. É Nossa Senhora, é Joana d'Arc. Quem é que trepa com Joana d'Arc? É isso, né, cara? Não dá pra pensar que é humano, que tem vontade, que faz cocô, que tem tesão. Não dá. Quem sobreviveu não é humano. Igual ao torturador, que também não é. Oh, merda. Oh, merda. O pior é que eu também acho isso.
vocês acham que a gente é diferente só pra fingir que nunca vão estar no lugar da gente, né? Às vezes eu também acho. Aqui, vamos fazer aquela coisa. Uma forca pra cada um de nós em praça pública. Pode parar. Guardem a minha para quando eu tiver 80 anos. Essa é a minha história e vocês vão ter que me suportar. Observando do lado de fora, como um voyeur olha pela janela da vizinha, o meu olhar é igual ao de todo mundo. E a história de Maria hoje, uma educadora que é casada e tem 2 filhos, parece não ter muito a ver com esse passado. Na maternidade, Maria diz ter resgatado a possibilidade de vida. Mas isso explica ou encerra tudo? Eu me lembro que eu estava menstruada, eles então, para me pendurar no pau de arara, em consideração a ser uma senhora, me punham uma calça nojenta, uma calça de homem, toda suja de tudo quanto era coisa. E eu ficava lá pendurada com aquela calça, porque começou a pingar e eles disseram que não estavam afim de ver aquele espetáculo, então puseram a calça. Aí, de vez em quando, eles me pegavam com a calça e tudo, jogavam dentro de um aquário que tinha ali, numa outra sala. Depois pegava e tornava a pendurar no pau de arara. Isso durou até... Eu não me lembro bem, é tudo muito confuso. Só me lembro que teve uma hora que estavam tirando a minha pressão. Aí o outro sujeito dizia assim, não, pode continuar, pressão de atleta, pode continuar. Como integrar esta dona de casa com a história épica da ex-estudante que organiza camponeses, participa de uma organização de guerrilha urbana, é presa, trocada por um embaixador sequestrado e passa 10 anos no exílio. O que eu sinto é que, em termos assim, conscientes, não, eu não fico medindo para ver quem está ganhando, quem está perdendo, se o torturador é eu ou eu, né? Mas eu sinto que, até muito pouco tempo atrás, eu elegia alguns torturadores na minha vida, né? Pessoas em que, por terem uma atitude que eu considerava agressiva, deplorável, violenta, eu elegia como meu torturador e me relacionava dessa forma, né? Lembra quando você me chamou de cachorrinho de Pavlov? Você disse que não ia precisar mais dar choque com a força dos primeiros dias, porque a dor seria igual. Naquele dia você só se esqueceu de dizer que isso valia para sempre. E pode até ser, sabe? Mas em troca disso, tanta gente que morria de medo de você, hoje precisa de mim. E você fica aí se escondendo em preguinhos de assessoria. A gente te descobre e denuncia. Eu acho pouco. Tinha te prometido um julgamento. Mas o nosso Brasil brasileiro não gosta muito dessas coisas. Ficamos apenas com as nossas pequenas vinganças. Mas diga-me, o que a sua mulher achou quando leu no jornal que você andou fazendo tortura sexual? E o que você achou quando eu dei aquela fantástica entrevista na televisão falando sobre o meu último trabalho? Pode ser que o seu cachorrinho de Pavlov vá passar o resto da vida levando choque. Mas ele venceu.
quando eu fui presa, eu tinha uma sensação muito grande de poder, como eu acreditava muito no que eu estava fazendo, acreditava que a gente ia conseguir transformar o mundo, e eu achava que os torturadores, a polícia, eram seres quase que inferiores, assim, e eu tinha, assim, muita segurança em mim, né? E achava que eu ia conseguir dominar a situação e dominar mesmo a situação. E aí a situação foi indo, e a tortura foi acontecendo, até um ponto em que eu cheguei numa situação limite, em que eu já não me aguentava mais. Foi num momento em que eles queriam que eu passasse para o lado deles, né? Que eu começasse a passar informação. E eu ainda tentava resistir. Eles me puseram numa cela com o pessoal que tinha acabado de chegar, e as meninas eram muito novas, estavam apavoradas, e eu pedi a elas, então, que falassem para mim o que estava acontecendo, e elas acabaram passando alguma informação para mim. E aí eles desceram numa nova sessão de tortura e me ameaçaram, não chegaram nesse momento nem a me torturar, mas tinha um circo armado, e disseram que eu tinha um gravador muito potente na cela e que eu devia contar tudo que as meninas tinham me contado. E aí é que eu senti, assim, como eu estava absolutamente entregue. E eu acabei falando, né, que essas alturas eu já estava presa há muito tempo, já tinha apanhado muito. E eu senti a degradação minha, né, enquanto ser humano, e a impotência mesmo. E hoje eu sinto isso em relação ao poder e em relação a outras coisas da vida também, né? Mas eu conheci Pupi logo após a sua última prisão, e desde essa época nós fazemos um movimento político juntos. E, no entanto, nunca conversamos profundamente sobre a questão da tortura. Me parece que é um tema que constrange a todos, tanto quem fala da sua experiência quanto quem ouve. E, por isso, é um tema muito difícil de se falar. Inclusive, quando ela falou sobre esse filme, eu perguntei a Pupi, mas quem vai ver um filme sobre tortura? Quem vai ver o filme além de nós? Nossas guerras são menores ou apenas o nosso medo é maior? Pupi nunca deixou de militar e durante os anos 70 foi presa mais 3 vezes. Nem por isto conseguiu discutir a questão da tortura. é impossível discutir. Então, dá uma sensação de solidão. E nessa terceira prisão, quando eu tentava discutir com os companheiros, né, e que ninguém queria discutir isso, e quando eu fui presa e que, de novo, aconteceu essa coisa terrível, que é você ter que não aguentar falar as coisas, né, eu fui extremamente censurada de novo. Mas também passa, porque as pessoas também não conseguem censurar há muito tempo, esquecem inteiramente que te censuraram, porque é uma coisa que as pessoas não seguram, né? Não seguram porque não tem coragem de discutir, não tem coragem de enfrentar a discussão, porque é uma coisa longe da vida das pessoas. Eu acho que só fica para quem viveu. Para quem não viveu, deu um pisão no pé e saiu andando. Eu te pisei no pé? Não lembro. Eu fui presa no dia 6 de março, né, de 1970, né, acabando de fazer uma panfletagem numa fábrica ali no Jacarezinho, né. Houve uma perseguição, né, nós éramos 7 pessoas em 2 carros diferentes, né, e houve uma perseguição de várias viaturas, né, da polícia, inclusive na nossa fuga a gente subiu para uma pedreira e o próprio Corpo de Bombeiro ajudou a polícia a nos tirar de lá, né. A violência começou já desde essa pedreira, né, onde eu fui despida e procuraram até dentro da minha xoxota mesmo, se eu tinha alguma arma, coisa que eles sabiam que não teria mesmo. Eu acho que era um negócio muito mais para me degradar, né. E a partir dali fui para o DOI-CODE, né. Depois do centro de tortura, Regina ficou 1 ano presa. Quando saiu, voltou a estudar, se formou e teve 3 filhos. Quando fui presa, né, estava grávida. E perdi esse neném, que seria o meu
primeiro filho lá, né? E durante a cadeia toda, né, o que realmente me segurou, né, era a vontade de ter um filho, a certeza que eu ia ter um filho, né? Isso representava para mim vida, né? Se eles estavam querendo me matar, eu tinha que dar uma resposta de vida, né? E ter um filho, né, para mim simboliza até hoje, né, a resposta, né, que a coisa continua, que a vida está aí, né, que as coisas não acabam, né? E a primeira coisa que eu fiz, eu saí da cadeia, né, e logo depois Paulo, que era casado comigo na época, né, também saiu, foi engravidar, né? E Daniel nasceu, né, muito representando para nós, né, para mim, a vida, né? E os outros filhos que eu tive depois, André e Cecília, né, continuaram fortalecendo, né, esse símbolo, né, que eu acho que é a coisa mais forte, né, que eu tenho são as crianças, né? Se alguém um dia quis me matar por estar lutando, né, eu dei uma resposta, né, com a vida, e a vida dos meus filhos, né? A epilepsia surge mais ou menos em mim na minha adolescência, por volta de 14, 15 anos, né? Mas ela era controlada não só em cima de medicamentos, né, mas também em cima de terapia com base psicanalítica, né? E quando eu fui torturada, né, não só, né, para o medicamento, como também a terapia, e além do mais, né, todo tipo, né, de tortura que eu sofri, parece que acirrou muito mais, né? O que eu sentia na tortura é que eu não tinha controle sobre mim, né? E não era um controle só no momento, né, de eu ter, né, como eu chamo às vezes, o estrebucho, né? Mas é que eu sentia que aquilo não tinha muito a ver comigo, eu me sentia muitas vezes desligada, né, que eu não sabia o que estava fazendo ali, né? E com muito medo de ter novamente uma convulsão e eles se aproveitarem da minha convulsão, né, para me torturar ali em cima. Então era um negócio muito confuso, né? Eu acho que tinha a tortura, né, que era um negócio que fisicamente batia em cima de mim, né? E tinha também a epilepsia, que era um negócio que eu não queria ter, mas ao mesmo tempo eu não estava com condições nem psíquicas para controlar e nem tinha o medicamento, né? Então era uma briga muito grande, eu comigo mesma, né, para que eu não tivesse aquilo, porque eu sabia que se ter a epilepsia, se é um negócio ruim, em qualquer momento, né, não é das coisas mais agradáveis, na tortura é um negócio muito degradante, né, porque as pessoas se aproveitavam disso também, né, por eu ser epilético. Nós não podemos deixar essa peteca cair, gente. Nós temos que continuar com a nossa organização. Entendeu? Da experiência de tortura, ficou em Regina um sentimento de indignação muito forte e a necessidade de transformar seu trabalho como educadora numa briga constante contra a violência. Como na organização destas mulheres na Baixada Fluminense, onde foi encontrar a pior forma de tortura. Aquela que está tão impregnada no dia a dia que sequer merece destaque. Isso não me choca, porque a violência na Baixada Fluminense é maior do que uma tortura política. A 500 metros daqui é um ponto de desova. E nossos filhos convivem com isso no dia a dia. Não é dizer que não choque a gente, mas amortece. A situação limite que eu cheguei na tortura, essa coisa da gente se sentir um pedaço de carne, não ter sentimento, né? Eu enxergo muito no dia a dia do pessoal da Baixada, né? Porque eu acho que a pressão cotidiana, a vida é tão torturante que há uma certa identidade, né? Tanto é que quando eu falo, eu fui presa, assim, eventualmente contando qualquer coisa ligada na tortura, as pessoas não têm muita emoção, não, olham assim, uma coisa meio que natural. Quero transar com alguém que tenha medo de baratas. Você não tem, não é? Mas permite que eu tenha. Comigo é diferente. O meu medo é nobre. Não é uma neurose qualquer, afinal de contas, ninguém gostaria de ter sido torturada com baratas. O meu pavor tem lógica. E a classe média adora lógica. O que se explica, tudo bem.
O problema é o que não se explica. Quer dizer, a tortura física, ela para mim foi assim nos 3 primeiros dias, direto, e aí depois era intercalado, depois pegaram lá pelos 10 dias mais 3 dias direto. E muita tortura psicológica, né? De interrogatórios, de não poder sentar, de não poder beber água, por exemplo, e muita pressão, né? Muito jogo com os amigos que iam chegando, né? De você ver as pessoas torturadas, jogo com a tua moral mesmo, né? De entrevistas muito longas, os caras alternando, né? O torturador que é um torturador explícito com um torturador que é bonzinho, que vai conversar com você, que vai te ajudar, até um que finge que está se apaixonando por você. E aí você vai se misturando naquilo. Eu tinha 19, 20 anos, né? Você vai misturando naquilo e tentando manter a sua integridade. E é uma coisa cada vez mais difícil, porque eles misturam períodos em que você tem alguém com períodos que você está isolado. Então, misturam isso tudo com pau de arara, com choque elétrico, com a barata. Falando a verdade, teve um momento que até isso você usou contra mim, não teve? Mesmo casado comigo há tanto tempo, sabendo de todos os detalhes sobre a tortura, teve um dia que você demorou mais para matá-las, não foi? E senti um enorme prazer quando elas começaram a aparecer em enxurrada. Eu sofria e você me ajudava a sofrer. Sutilmente. Ameada, será que algum dia eu vou ser capaz de não fazer de todo homem um torturador? E eu me senti inteiramente amedrontada. O que eu me lembro naquele momento, assim, um sentimento de solidão, de medo, de total desproteção diante daquele homem, né, daqueles homens, e que eles, então, me levaram para uma sessão de tortura. Não era o que estava em jogo não era a informação, o que estava em jogo era a minha desestruturação, era a minha rebeldia, era o fato de eu ter me rebelado contra a autoridade e a prepotência deles, né? Então, depois deles terem me batido muito com telefone, choque elétrico, pau de arara, choque na vagina, né? Sempre despida, eu cheguei a um momento em que eu pedi, me matem, né? Eu quero morrer, eu não estou aguentando. E eu lembro do olhar, do riso dele, dizendo assim para mim, eu não te mato, não me interessa me matar. Eu vou te fazer em pedacinhos. Eu vou lhe torturar o quanto eu quiser. Inclusive, eu lhe mato se eu quiser. Então, esse nível assim, de impotência diante do torturador, de toda a impunidade, da capacidade que ele podia realmente fazer isso, ele podia ficar dias e dias e meses comigo, né, fazendo todo tipo de experiências que ele pudesse fazer. E a minha resistência, eu não sabia o limite dela. Sabia que ela tinha um limite, que era o limite do meu corpo, da minha dor, né? Da minha força. Eu acho que isso é o caminho para a questão da loucura. Conviver com a dor, transformá-la em parte do dia a dia, algo administrável para quem tem que se preocupar com os 3 filhos, os deveres da escola, a comida, a empregada que faltou, a roupa que ficou sem lavar, o aparelho dos dentes do mais velho, a fonoaudióloga do mais novo. Bom, e é claro, a militância no partido, o grupo Tortura Nunca Mais e, quem sabe, até uma festa para rever o pessoal de 68. Quando eu saí do Araguaia, a região estava cercada pelo exército. Então, era impossível passar pelos caminhos. O rio era cercado por patrulhas, né, por lanchas. E eu tive que sair atravessando o rio
a nado à noite. Olha, essa experiência foi assim, eu não sou nadadora, muito menos de rio, né? O rio tem quase 1 quilômetro, o Araguaia tem quase 1 quilômetro de margem a margem. Para mim, e durante a travessia, as lanchas estavam no rio, né? A lancha se aproximou bastante, a gente chegou a ver a lancha com os faróis. Crimeia nunca mais casou. Hoje é enfermeira, vive num pequeno apartamento em São Paulo, cuida de doentes, de lembranças e do filho que nasceu na cadeia. Aprender a conviver com a certeza de que ter sobrevivido foi absolutamente casual. Crimeia foi obrigada a deixar a guerrilha porque estava grávida e precisava ir para São Paulo ter o filho. Quando foi presa, meses depois, não podia saber da notícia que ficaria censurada durante anos. A guerrilha estava cercada. O pai, o tio e o avô de seu filho, que ainda não nascera, já estavam mortos. Eu vejo assim, como uma marca muito grande do que eu vivi e que eu não quis repetir depois, a questão da gravidez. Isso sim, para mim a gravidez marcou muito, né? Teve seus aspectos positivos. Eu acho que ter um filho é uma coisa gostosa e eu senti isso mesmo na prisão, que foi uma situação difícil ter um filho na prisão. Mas foi uma sensação gostosa, sabe? Uma sensação assim, parece até meio impossível que a gente consiga pensar isso tendo um filho na prisão, cercada, com metralhadoras, etc. E eu pensava o seguinte, eles tentam acabar comigo e nasce mais um, aqui mesmo, onde eles tentam me eliminar, onde eles tentam acabar com as pessoas, a vida continua, né? Eu sentia o nascimento do meu filho como se ele estivesse se libertando do útero. Para mim era uma coisa, era um sinal de liberdade. Meu filho livre, né? É claro que teve as marcas negativas. E essas marcas negativas me marcaram. Uma segunda gravidez, para mim, era qualquer coisa assim, de pavoroso. 9 meses de gravidez era muito tempo. Muita coisa podia acontecer em 9 meses. Então, isso aí me marcou. Uma segunda gravidez, jamais. Ele começou um monte de coisa e tal, né? E eu acho que a melhor vingança, assim, pra ele, assim, acho que a coisa que deixaria mais feliz é que eu continuasse e tentasse terminar o que ele começou, o que todo mundo começou, assim. O pessoal que tava lá começou. Eu acho que essa seria, para mim, para ele, para todo mundo, a melhor vingança. Continuar. Uma palavra mágica que parece negar tudo que mudou. O caminho feito entre a liberdade do mato e as esquinas paulistas. Entre a onipotência da guerrilha e as reuniões de mulheres onde se discute a política do dia a dia. A dimensão trágica virou coisa do passado. E qualquer tentativa de ligação lembra um erro de roteiro. Olha, eu acho que existe um grande silêncio em relação à tortura, não exatamente ao relato de como se faz uma tortura. Isso me parece que foi muito explorado, né? O que é o pau de arara, o que é o choque, enfim, essas atrocidades que acontecem no âmbito mesmo da tortura. Agora, eu acho que há um silêncio de como que as pessoas que foram torturadas vivenciam internamente isso, né? Então, eu acho que as pessoas até suportam saber que você foi torturada. E acho que as pessoas sabem o que é uma tortura. Mas o que elas não suportam ouvir é como que você se sente diante da tortura. Qual foi a sua experiência emocional interna
diante da tortura. Está muito bem, eu aprendi a lição. Olhar contrito, rosto ligeiramente dolorido, nada muito forte. E o meu ódio? Em que merda de privada me dão o direito de jogar o meu ódio? Era um momento em que os sequestros de avião estavam acontecendo com bastante frequência e nós pensamos em sequestrar um avião e ir para Cuba, contratar a organização em Cuba e aproveitar a ação e tirar alguns companheiros da prisão. A minha família estava, meu pai estava preso e a família do Colombo também estava presa. Nós sequestramos o avião, eram 8h30 da manhã. Às 2h da tarde, as forças da repressão não tinham ainda conseguido tomar o avião. E só às 4 da tarde eles conseguiram invadir o avião, nos prender e matar um dos nossos companheiros. Inclusive, o nosso processo de pena de morte é em função dessa morte, que foi feita pela repressão, e nós somos julgados como se nós fôssemos os responsáveis pela morte dele. E eu só encontrei com o Heraldo novamente no DOI-CODE já uns 2 dias depois, ele baleado, tudo isso. Naquele momento não tinha pra gente essa dimensão, por exemplo, que tem hoje, né? Porque nós estávamos numa ação armada, quer dizer, a emoção daquele momento era uma emoção muito mais de revolta, de resistência do que de... Não era essa coisa passada com essa emoção de hoje, era outra emoção, né? Quer dizer, nós tínhamos uma assim, consciência de que nós achávamos naquele momento que nós todos íamos morrer, entendeu? Tudo isso. Então, quando lá no DOI-CODE, eles pensavam que o Heraldo era meu marido. Eles não sabiam que o Colombo era meu marido, eles achavam que o Heraldo era meu marido. Então, 2 dias depois, eles me levaram na enfermaria do DOI-CODE para que eu falasse com o Heraldo. Só que ele estava absolutamente inconsciente, né? E eles sabiam que ele ia morrer, ele estava metralhado na coluna. E eles queriam que... Achavam que eu vendo o Heraldo, eles conseguiriam mais coisas de mim. Então foi assim, quer dizer, eu olhei para ele, vi que ele ia morrer, mas eu achava que nós todos íamos morrer, entendeu? Quer dizer, não era uma coisa que fosse uma emoção tão forte como é hoje. A coisa tinha uma outra atenção. Mesmo porque nós estávamos todos sendo muito torturados naquele momento e ver um companheiro morrendo e outro no pau de arara não era uma diferença de qualidade na emoção, entendeu? Depois disto tudo, Jane passou mais 9 anos na cadeia. Contas difíceis de armar, 3 meses de tortura, 1 ano de isolamento com as presas comuns consideradas loucas e o resto no pavilhão das presas políticas. Mas eles não te quebraram, lembra? Nós fomos juntos, todos num camburão, mesmo camburão para aeronáutica, a família toda, entendeu? E a minha irmã muito abalada, porque ela era muito menina, né? Mas a minha mãe segurando muito aquela situação e ficou 2 meses presa conosco. Quer dizer, não a mesma cela que eu, mas ficou presa lá, minha sogra também. E minha mãe inclusive naquele momento, eu vi minha irmã sendo torturada, minha irmã sim. A polícia de São Paulo, que estava aí, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, que estava junto com a minha irmã, torturou a minha irmã para me desestruturar, porque o grande objetivo comigo não era nem informação, era me levar para a televisão. Porque foi nesse período que foi o Lungarete, aqueles companheiros todos que foram para a televisão renegar a esquerda, aquele negócio. Então, eu era uma pessoa importante naquele esquema, né? Uma mulher presa numa ação espetacular, entendeu? Tudo isso. Então, era uma coisa importante para eles conseguirem isso. A questão da prisão da minha mãe, da minha sogra, da minha irmã, eu acho que só me atingiu um pouco depois, quando eu comecei a pensar o que poderia ter acontecido, entendeu? Mas naquele momento não teve nenhuma consequência objetiva isso. Inclusive o negócio da televisão, que eles queriam
que eu fosse pra televisão. Minha mãe disse, não vai não, minha filha, o que é isso? Não acredito que tenha tido assim. Eu acho que hoje tem mais. Naquele momento, não. Jane não foi para a televisão, seu pai foi banido e sua mãe e irmãos se exilaram. Sozinha no presídio de Bangu, acompanhou por cartas a história do exílio e dos golpes na América Latina. Hoje, no seu trabalho de historiadora, Jane tem uma obsessão: resgatar todas as memórias perdidas nos anos de repressão. Mas para quem vê de longe esta incrível história de sobrevivência, a dificuldade é outra: escapar ao mito. E eu acho que eu construí um mito mesmo. Eu acho que nesse dia que a gente sentou, a gente conseguiu, pelo menos eu consegui, quebrar um bocado desse mito e a gente se aproximar um pouco mais, a gente conversar um pouco mais. E até me lembro que ela chorava muito, ela chorou muito quando ela me contava aquela história, e principalmente a relação com a filha delas e a separação da filha. Ah, perdeu aqui, Jane. Nós já perdeu há muito tempo. Ah, Letinha aí, ó. Ah, barato. Olha que fofinha. Pequenininha. Barato, né? Quando a Leta nasceu, eu não tinha a menor perspectiva de sair da prisão. A Leta nasceu em 77. Quer dizer, se eu fosse cumprir pena, eu não teria saído da prisão ainda, né? Sairia no ano 2000 e não sei quanto, nem me lembro mais. Mas então, em 77 não existia perspectiva de sair. Assim, eu não tinha, né? Então, o nascimento da Leta foi assim, uma coisa interessante, porque ele abriu uma brecha assim, das emoções fluírem, né? Então, eu fiquei grávida. Aí tem uma história de como eu encontrei. Eu fiquei 5 anos sem encontrar Colombo, né? Aí, quando chegou, o Geisman assumiu, com aquela licença lenta e gradual, o diretor do presídio mudou a direção do presídio, tudo isso. E a nossa grande reivindicação era a gente poder se ver. Não era nem isso, não tinha a menor ideia de que um dia nós pudéssemos ter alguma relação na prisão. Mas era ver, encontrar, dizer, oi, tudo bem? Aí o advogado entrou na auditoria pedindo para mim encontrar o Colombo. O juiz auditor imediatamente deferiu o pedido de encontro. E o sistema penitenciário entendeu que era o famoso parlatório que se fala no sistema penitenciário, né? E desse parlatório nasceu a Letinha. Que saudades eu tenho de você. Ai, como eu gosto de trepar com você. Você deixa, não se incomoda, nunca me perguntou nada. E eu também não quero dizer como é que foi. Eu finjo que não sofri tortura sexual. Você finge que não sabe de nada. Eu finjo, tu finges. Nós fingimos. Ah, meu amor, eu adoro você. Com você eu posso embarcar em todas as fantasias, sem medo,
Eu sou a sua gueixa, lembra? O resto é passado. O resto é violência. O resto acabou. Ah, meu amor, que mentira. O que passou, passou. Que mentira. Eu odeio quando vocês dizem que se fosse com vocês, nunca mais vocês trepariam. Eu gosto de trepar. Porque eu não tenho o direito de gostar. Porque marcaram meu corpo? Não marcaram, não. É só lavar. Marcaram. Agora, o que é insuportável é ver vocês me olharem com esse ar constrangido de quem não sabe como se pode gostar de trepar depois de tudo que aconteceu. Mas foi bem depois da anistia que você me encontrou. Ficou muito espantado em me ver e disse entre emocionado e rindo: que bom te ver viva. Eu também ri e mais uma vez fiquei sem saber o que responder. Ela me ensinou o seguinte. Aí foi com relação à morte do Juarez. Que havia duas atitudes que a gente podia tomar perante isso, uma viuvez brutal. Ou era dizer eu sofro, ou era dizer eu sou o sofrimento. Demorei uns 2 dias para entender. É que quando você é o sofrimento, você é o de todas as mulheres que no Vietnã, naquele momento, estivessem ficando viúvas também, as mães que estivessem perdendo filhos. Isso também não é uma coisa intelectualizada. Também dá para mudar de atitude. E eu mudei. Eu tenho 40 anos já, completos, né? E muitas coisas na vida me dão prazer, né? Eu acho que, apesar dos pesares, né, se houve sofrimento, e houve muito, né? Eu acho que a vida continua e a gente tem que tocar pra frente mesmo, né? Eu acho que, para mim, assim, a maior vitória é essa busca, esse desejo de me reintegrar internamente, juntar os meus pedacinhos internos, né? Então, quando tem esses fatos de alegria, esses fatos que são da vida cotidiana, e que a gente se encontra com as pessoas fazendo um filme, outras batalhando na política ainda, outras dando aula, outras criando filho, né? Eu acho que é uma saudade imensa dos companheiros que tombaram. A minha relação com a política, ela continua a mesma, né? Eu continuo até hoje achando que vale a pena você lutar para transformar o mundo num mundo melhor. Embora eu enxergue que o mundo que a gente viva hoje, ele não tem essas ilhas ideais que eu achava que tinha. Eu sou profundamente radical nisso, entendeu? Se eu encontrar torturador, eu vou fazer escândalo em qualquer lugar que eu tiver. Não tem, olha, não tem espaço, mesmo um problema emocional, eu não consigo, entendeu? O que eu sinto, eu acho que talvez eu tenha me superestimando, né? Mas eu acho que eu sou muito mais forte do que os caras, né? Eu acho que eu passei um momento onde eles eram, numericamente, muito superiores a mim. Mas eu acho que em termos de pessoa, em termos de ser gente, de sentimento, eu me sinto mais forte que eles. Eu acho que hoje em dia eu posso falar, sabe, que eu tive vitórias. E eu acho que eles não podem falar isso, entendeu? Eu acho que eles tiveram derrotas pessoais, né? Então eu me sinto, sabe, superior. Não é um negócio de medir força com o torturador. Mas eu acho que não sou eu. Nós somos, entendeu? Bem acima deles mesmo, entendeu?
Negócio claro. E eu acho que a minha emoção é essa mesmo. Acho que nós não podemos esquecer, não, entendeu? Não tem esse negócio de esquecer, não. Tem mesmo. Pronto. Um dia eu disse a um dos torturadores, um que se achava muito inteligente e eficiente, que eu preferia que me tivessem matado a ter sido torturada. Pode parecer uma frase de efeito, mas você não sabe como ela era verdadeira. Ele riu. Ele riu e disse que daqui a 20 anos eu iria agradecer-lhe por estar viva. E eu não sei como é que é essa história de que a vida continua. Só sei que ela continua e que eu não posso agradecer. E que eu gostaria que houvesse uma outra opção à vida que não fosse a tortura. Mas hoje eu não quero pensar nisso, não. Eu vou sair, acho até que vou tomar um porre, vou descolar um gato. Mesmo que amanhã de manhã eu tenha que avisar. Olha, cara, vai com cuidado. Vai com cuidado que já me machucaram pra caralho. Eu acho que é isso. Eu devia pôr uma placa. Cuidado. Cachorro ferido.